A leucemia é o câncer mais comum em crianças e adolescentes, representando cerca de 1 em cada 3 tipos de câncer, podendo ser agudas ou crônicas. Ao vivo, eu estou recebendo a médica hematologista do The Cos Day Hospital, a doutora Maíne Batista. Ela já está aqui. A partir de agora, você pode interagir, mandar suas perguntas pelo Zap do BG 996520105. Seja bem-vinda, doutora, Obrigada. ao Balanço Geral. Obrigada pela presença. Bom dia, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante e que traz muitas dúvidas da população. É uma doença que é grave, é tratada com a hematologia e que gera realmente muitas questões, muitas fake news. Então, é importante trazer, de fato, informação para a população. Informação, esclarecimento. E vamos então às perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Maria do Carmo está ligadinha com a gente em Capela. Quais os principais sintomas da leucemia, doutora? Vamos lá. A leucemia ela é uma doença que ela nasce na medula óssea, né? Ela nasce nas células tronco da medula óssea, que são células que dão origem aos principais componentes celulares que a gente vê lá naquele exame de sangue, o hemograma. Então, essa doença acontece quando as células doentes, elas se proliferam na medula óssea e elas tanto não conseguem executar o seu papel na imunidade, quanto não permitem que outras células saudáveis se manifestem, se proliferem ali naquele ambiente. Então, os principais sintomas da leucemia, eles vão estar voltados como uma consequência disso que a leucemia faz. Então, redução da imunidade, febre recorrente, infecções recorrentes, anemia grave, sangramentos como consequência de redução do número de plaquetas, são os principais sintomas da leucemia. E lembrando também, por exemplo, sintomas de perda de peso não intencional também devem levantar a hipótese, não só para a leucemia, mas para outras neoplasias também. Tem mais perguntas aqui enquanto você vai acompanhando a gente. Manda sua pergunta também. Gustavo Barreto está ligadinho com a gente em Lagarto. Bom dia para todos que estão aí acompanhando o Balanço Geral bem cedinho na cidade de Lagarto. Alguma alimentação pode causar leucemia? A gente não tem especificamente nenhum tipo de alimento que pode causar diretamente a leucemia, mas a gente sabe que a manutenção de hábitos de vida saudáveis, como atividade física, alimentação saudável, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, são medidas que podem reduzir o risco de neoplasias como um todo e das leucemias também. E eu acho importante que a gente tocou nesse ponto da alimentação, falar que não existe uma alimentação que pode, assim, especificamente que leva ao desenvolvimento de leucemia, assim como não existe também nenhuma dieta restritiva, nenhum soro de imunidade que evite o desenvolvimento da leucemia. Existe esse conjunto, né, de medidas que fazem com que a gente reduza os nossos riscos para doenças neoplásicas, mas não existe nenhum tipo de alimentação ou de dieta específica ou de alimento ou medicações manipuladas que evitem, né, o desenvolvimento da leucemia. Vamos a outra pergunta aqui no quadro Fala Doutor, hoje tirando as dúvidas da população sobre leucemia. Luciano de Oliveira está ligadinho com a gente em Nossa Senhora da Glória. Anemia pode virar leucemia? Essa é uma questão muito interessante também, que vários pacientes trazem. A anemia, a gente costuma dizer que ela não é uma doença, ela é a manifestação de alguma doença. Então, a anemia ela pode acontecer como uma manifestação da leucemia, por conta justamente da ocupação da medula óssea por essas células doentes, que não permitem que células saudáveis, por exemplo, como os glóbulos vermelhos, se desenvolvam normalmente. Então, a anemia ela pode vir como uma consequência da leucemia, mas ela não vira leucemia, ela pode ser um sintoma da leucemia. Pode ser um sintoma da leucemia. Isso. Então, a pessoa que está com anemia, ela pode também estar com leucemia, é isso? Ela pode aparecer como um sintoma, mas geralmente, quando o paciente apresenta a leucemia, ele geralmente não apresenta apenas a alteração laboratorial. Ele geralmente apresenta também outros sinais clínicos, outras alterações laboratoriais, além da anemia, que podem sinalizar que algum processo leucêmico está acontecendo. Que alterações laboratoriais são essas?
geralmente um aumento muito importante dos leucócitos, que a gente chama de leucocitose, ou uma redução também muito importante dos leucócitos, leucopenia, a anemia grave e também a redução da contagem das plaquetas. Então, no hemograma, que é aquele exame laboratorial que é o principal exame laboratorial solicitado e realizado, a gente consegue ver alguns sinais de que o paciente pode estar abrindo um quadro de leucemia. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. José Cruz está ligadinho com a gente em Diaroba. Leucemia tem cura, doutora? Sim, a maior parte das leucemias agudas tem cura. A gente consegue classificar, na verdade, as leucemias em agudas e crônicas, através, na verdade, da rapidez, né, do aparecimento dos sintomas e também do tipo de célula que está envolvida, se é uma célula madura, uma célula imatura, mas nas leucemias agudas a gente encontra um grande número de cura. Nem todo paciente com leucemia precisa de um transplante de medula óssea para se curar. Muitas vezes, a depender das características que essa leucemia tem, a gente consegue curar o paciente apenas com tratamento quimioterápico. Vamos a mais perguntas, então, aqui no telão do Balanço Geral. Joana de Jesus ligadinha com a gente em São Cristóvão. É verdade que as leucemias infantis são agudas? Quais são os tipos? Sim, a maior parte do quadro, né, de leucemias em crianças é da leucemia linfóide aguda. A gente, como eu já até comecei a falar, a gente consegue classificar as leucemias em agudas e crônicas, né, a depender da maturidade das células doentes envolvidas. Então, as células doentes envolvidas imaturas levam a leucemias agudas e as células doentes maduras levam a leucemias crônicas. E aí, a gente também consegue classificar a depender do tipo de célula envolvida, se é uma célula linfóide ou uma célula mieloide. No caso dos cânceres infantis, a maior parte das leucemias são agudas, ou seja, células doentes imaturas envolvidas. É claro que existem alguns quadros relatados de leucemias crônicas em crianças, mas a maior parte das leucemias infantis são agudas, sim. Infelizmente, né, doutora? Vamos a mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Lembrando que se você não enviou ainda a sua dúvida, a sua pergunta, participe pelo Zap do BG 996520105. Na mensagem, diga seu nome completo, bairro, cidade, onde você mora. Adriana Silva está ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Quais os prejuízos para um paciente que tem um tratamento de quimioterapia interrompido? Os principais prejuízos estão relacionados justamente à progressão de doença e, enfim, a piora clínica desse paciente. Assim como a gente acaba orientando em relação aos principais sinais e sintomas, para que o diagnóstico seja precoce. Então, assim como a precocidade do diagnóstico é importante para aumentar as chances de cura do paciente, a manutenção do tratamento do paciente também é importante para a gente assegurar as possibilidades de cura e também de estabilização, né, por exemplo, de um paciente com uma leucemia crônica. Então, seja um paciente com leucemia aguda, seja um paciente com leucemia crônica, a manutenção do tratamento é importante para a gente manter esse paciente estável e, nos casos em que as leucemias são agudas, aumentar as chances de cura para ele. Doutora Winnie, a gente quer agradecer a sua presença aqui, a todo o time do The Cause Day Hospital, agradecer por todo o esclarecimento dado. Eu agradeço também a oportunidade. Toda vez que você tiver alguma dúvida, enquanto população, sobre sintomas de leucemia, procure um médico, procure o médico mais próximo que você tiver, o médico do posto, o hematologista, o clínico geral, para tirar as dúvidas, para que a gente não fique refém de informações falsas da internet que podem atrasar o diagnóstico e diminuir as chances de cura desse paciente. Excelente esse alerta. Doutora, muito obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia.